Bom dia e a paz do Senhor. Nós estamos aqui com ele, o nosso querido pastor Leandro Amorim. Ele que faz missão lá em Portugal, precisamente em Lisboa. Sim. Pastor, é um prazer receber o Senhor aqui conosco, né? Depois de muitos anos, voltar à nossa querida cidade, Capanema. E hoje está aqui participando do programa especial de missões, nos trazendo aqui uma entrevista muito especial. E a gente já pede a você que está aí do outro lado, nos acompanhando, que fique conosco, para você conhecer um pouco mais a respeito de como se dá a missão lá na Europa, né? Um pouquinho distante de nós, mas que também é nossa responsabilidade quando Jesus disse que nós precisamos ir a todos os lugares e falar de Jesus. Pastor, seja muito bem-vindo. Prazer meu, muita honra de estar com vocês aqui nesse programa. Eu espero que Deus possa falar a cada coração sobre esse tema tão importante que é sobre missões. É verdade. Pastor, para que as pessoas, provavelmente muita gente que está nos assistindo conhece o Senhor é filho dessa terra, Sim, né? Sim, eu sou filho dessa terra. E provavelmente muitos conhecem, mas o Senhor está um bom tempo longe daqui, e nós gostaríamos agora, nesse momento, de o Senhor nos contar um pouquinho de como se deu o início do seu chamado, como foi para o Senhor ir para lá, para Portugal, fazer missões. Meus queridos irmãos, quando saí do Brasil em 2005, no mês de junho, Deus tinha me dado um sonho em 2003, específico sobre Portugal. Eu estava orando, um propósito de oração em jejum, quando o Senhor revelou para mim especificamente a palavra Portugal te espera. Eu acordei e aquela voz falava comigo assim: Portugal te espera. Quando eu senti esse chamado, em 2003, só que se cumpriu o sonho, o que Deus me mostrou 2 anos depois, quando surgiu uma oportunidade aqui nessa cidade de Capanema, em frente à Igreja Assembleia de Deus. Eu conheci uma irmã do ciclo de oração que ela falou que tinha lá um parente que estava levando pessoas para Portugal. Aí Deus falou comigo: é o dia, chegou o tempo. Mas eu senti esse chamado e correspondi a esse chamado, porque muitas pessoas têm um chamado de Deus, porém fogem do chamado, como Jonas. E para mim foi desafiante pelo fato de renunciar. Eu tinha uma vida confortável aqui, não tinha necessidade alguma de ir para a Europa ganhar dinheiro. Porém, Deus falou para mim: Leandro, eu te chamei para aquele país. Eu não fui para lá enviado pelo pastor da igreja, foi voluntário. Eu fui para lá de maneira voluntária, porque eu sabia que Deus tinha me chamado para isso. Eu acho que toda pessoa tem que ter a certeza do chamado de Deus. Fácil não foi, porque quando eu cheguei lá, eu tive que trabalhar na construção civil. Eu tinha recebido uma proposta para trabalhar na empresa de vendedor de pneu, uma empresa italiana em Portugal. Porém, tudo isso é uma promessa falsa. Já cheguei sendo enganado também, porém na altura, era uma pessoa que não era evangélica também, que tinha conversado comigo, entreguei na mão de Deus, mas mesmo assim eu sabia que era da vontade do Senhor. E Deus colocou pessoas no meu caminho, e congreguei na igreja lá em Portugal, na Assembleia de Deus, lá do Ministério do Paraná, e eles me acolheram ali, foi onde eu aprendi. Então o chamado de Deus foi muito específico, como eu falei aqui agora há pouco, sobre Jeremias, que Deus tinha escolhido Jeremias no ventre da mãe dele. Como Deus escolheu Paulo: tu és um vaso escolhido para mim. Eu acho que nós temos que ter essa certeza de Deus, porque não foi fácil, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha amigos, não tinha irmão. Não tinha internet para pesquisar sobre o país, não havia Facebook, Instagram, não havia redes sociais. Eu não sabia nada sobre Portugal. Hoje eu tenho aqui alguns relatos sobre Portugal, mas naquela altura eu não sabia de nada, irmãos. Então foi muito difícil, porém eu vi a carência daquele lugar. Então o chamado começou de maneira muito específica da parte de Deus. E depois conforme eu fui chegando lá, Deus foi abrindo as portas e Deus me usou ali para ganhar muitas almas para Jesus naquele país. Eu penso que no início nós temos que fazer como Abraão. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, no meio da tua parentela. Eu trabalhava em escritório com meu pai, ali como gerente, e de repente, em um pequeno lugar, até hoje meu pai tem um comércio aqui, e ele não queria que eu fosse para lá. Ficou muito triste a minha família, mas eu estava convicto que Deus queria me ali naquele lugar. E hoje eu vejo uma resposta de Deus. De estar aqui hoje é uma confirmação daquilo que Deus prometeu há 16 anos atrás. Meu Deus, pastor, que coisa linda, né? Você
saber realmente ter a convicção que Deus chamou e dizer sim para Jesus, porque muitas vezes, pastor, o Senhor chama as pessoas, né? A pessoa sente o toque, mas às vezes é muito difícil a pessoa abrir mão, às vezes não quer abrir mão do conforto, como o pastor mencionou. Não é fácil, às vezes alguém idealiza fazer missão, não é esse sonho, esse conto de fada, como alguém imagina, eu vou para lá ganhar dinheiro, vou fazer isso, aquilo, outro, ainda mais né, na Europa. Se tem uma imagem totalmente diferente, mas aí você está conhecendo um pouco da história do pastor, e é só quem realmente tem um chamado, a convicção que Deus chamou é que permanece. Que glória, que Deus continue abençoando sua vida. Amém. Que bênção, né, irmãos? A nossa entrevista está uma maravilha, irmãos, está uma bênção. E continuamos ainda com perguntas aqui para o pastor Leandro. Conte para nós, pastor, quais são as maiores dificuldades, né, em fazer a missão na Europa? Eu tenho um vídeo no canal no YouTube falando sobre a dificuldade do missionário na Europa. Em primeiro lugar, a dificuldade que você vai encontrar é que não há muitas igrejas evangélicas como no Brasil. Você não vai ter pessoas muito espirituais dentro da igreja, porque a maioria das pessoas trabalham. Você vai encontrar igrejas pequenas, não igrejas grandes como nós estamos aqui. São igrejas de 30, 40 pessoas e são consideradas igrejas grandes. Você vai encontrar igrejas de 10, 5 pessoas. Outra coisa que você vai encontrar dificuldade financeira. Nem toda pessoa oferta para missões na Europa. A Europa, no caso Portugal, a Europa em si é o continente menos evangelizado do mundo. Ou seja, não é a África, é a Europa. Então você vai encontrar falta de obreiros como tocadores nas igrejas. Eu estive na Espanha, por exemplo. Eu fiquei quase 2 anos lá. Não tinha uma pessoa para tocar bateria e teclado. Eu estava lá disponível por quase 2 anos. Eu orava a Deus, Senhor, manda alguém que toque um instrumento. Não havia. Para que os irmãos entendam. Tive também para o lado de alguns lugares também a dificuldade de você ter obreiros também. Presbítero, evangelista, diácono, são raros. Porque a maioria dessas pessoas, quando vão para a Europa, não vão ali para poder ajudar o pastor. Vão ali para ganhar dinheiro. A dificuldade que eu encontro é a união. Eu acho que precisa mais parcerias para que a obra de Deus cresça na Europa, como em Portugal. Eu acho que a dificuldade são várias. Você vai encontrar poucas igrejas. Aqui você encontra igreja em vários bairros. Lá, como tive na Espanha, uma cidade de 20 mil pessoas, e nós éramos a única igreja evangélica da cidade. Em Portugal existem várias vilas e aldeias sem uma única igreja evangélica. Não estou falando de igreja evangélica de qualquer denominação. Você não encontra lá. E aqui você encontra. Eu fico feliz porque voltar para minha terra, eu vejo os irmãos aqui empenhados, falando sobre esse assunto. Para mim, eu tenho falado muito sobre isso no meu canal do YouTube, falando sobre a dificuldade do missionário. E meus irmãos, então, é outra coisa que eu vejo para que Deus possa enviar obreiros, pessoas voluntárias. É o que mais falta ali. A maior dificuldade é ter pessoas voluntárias, pessoas que ofertam para a missão, porque muitas igrejas, infelizmente, fecham as portas porque não tem o que sustentar, não tem o dinheiro para pagar o aluguel. Isso acontece também. São várias dificuldades de um pastor, de um missionário em Portugal, são vários. Pastor, meu Deus. Talvez você que está aí do outro lado até sente no coração de fazer, né, de ajudar. Pastor, aproveitando, deixe aí para a gente, para quem está nos assistindo, como que a gente pode encontrar o seu canal? Você pode deixar para a gente essa informação? O canal é Pastor PR Leandro Amorim. Nós estamos lá com quase 11 mil seguidores no momento. Temos alcançado algumas pessoas e eu tenho observado que muitas pessoas têm procurado, já tenho feito vídeo em vários estados do Brasil e muitos pastores perguntam, pastor Leandro faz vídeo falando sobre missões. Já tenho feito em alguns lugares, porque os pastores do Brasil não sabem o que está acontecendo na Europa. Para mim isso aqui é um privilégio grande, irmãos, porque quem está aqui no Brasil não sabe o que se passa ali. É verdade, não conhece a realidade, né? Uma coisa é a gente apenas ler uma matéria, né? Outra coisa é o Senhor trazendo a sua experiência de vida há 16 anos para lá, fazendo a obra de Deus, e a gente sabe realmente agora, a partir de agora, conhecendo um pouco mais essa história. Então você que está nos assistindo, procure o canal do pastor, acesse, assista aos vídeos, né? Se inscreva no canal, ajude a compartilhar para outras pessoas, para que realmente possa ser feita essa divulgação e a gente conhecer um pouco mais
mais. Até mesmo você que imagina assim, eu nunca vou lá, eu não fui chamado para isso, mas você pode estar orando, intercedendo para que Deus levante pessoas, levante brasileiros, corações voluntários para estar indo lá, ajudando nessa grande obra, como o pastor mencionou, que precisa de recursos humanos para começar, né? Recursos humanos, pessoas realmente com coração voluntário para fazer missões. Pastor, nós gostaríamos também de perguntar para o senhor como que está funcionando a obra em si lá. O senhor pastoreia alguma igreja local? Sim. Quanto tempo o senhor tem feito isso? E se o senhor tem algum projeto em andamento também na Europa? Nós estamos na região de Lisboa, no Conselho de Mafra. Nós estávamos em Cascais, que é uma zona muito nobre de Portugal, porém, devido ao lado financeiro, nós tivemos que deixar o espaço, porque nós não tínhamos condições financeiras de poder alugar o espaço naquele local, e fomos se reunir dentro de uma casa, porque as igrejas da Europa geralmente são nas casas, são trabalhos que nós se reunimos pelo fato de não ter condições financeiras. Nós estamos falando de aluguel em euros, por volta de 500, 1.000 euros ou até mais. E lá geralmente os senhorios eles pedem muito calção, são 3 meses de aluguel adiantado. Então as igrejas são muito, financeiramente falando, não tem muitas condições. Claro que existem as igrejas lá que estão há muito tempo, que tem uma expressão grande lá em Portugal. Nós temos o projeto de poder alugar um espaço ali, temos um projeto, juntamente com o pastor, nós temos um trabalho muito forte na África, em 3 países ou 4, são muitas pessoas, e também temos a nossa igreja na sede em França, onde nós estaremos ali no aniversário da igreja. Eu deixo aqui um abraço para o meu pastor, pastor Vicente Moreira, que é da Igreja Graça Infinita de Deus, que é um trabalho muito importante. Temos a mesma doutrina da Igreja Assembleia de Deus, é um trabalho missionário. E lá também é um desafio, porque está um local que tem poucas igrejas evangélicas e uma cidade muito grande na França. Pastor, e se alguém que está assistindo agora, nesse momento, sentiu no coração de ajudar de alguma forma, o senhor pode estar deixando essas informações também? Como eu posso, digamos, liberar uma oferta para estar ajudando lá o trabalho, sendo um parceiro também? Como é que se dá para fazer isso? Nós estamos com o desafio de poder ir na África, porque já compramos terreno ali para poder ajudar a criança. O meu pastor, ele comprou lá para montar a escola para criança lá na África. No meu canal mesmo, você vai ver lá a descrição do canal, temos lá os dados lá para você analisar como você pode ajudar nesse trabalho missionário. Porque a obra de Deus, ela carece. Eu estava analisando aqui, irmãos, eu queria poder ler esse dado sobre o Evangelho em Portugal, só por exemplo também, que é importante isso aqui. Portugal, por exemplo, é um país de 10 milhões de habitantes, tem apenas 4% de protestantes. Segundo aqui um dado específico de 2017. São 44 conselhos, ou seja, o que é o conselho em Portugal? É como se fosse um município, um estado. Então, ou seja, existem vários municípios sem uma única igreja em Portugal. Isso é realidade. São mais de 3.000 cidades pequenas sem uma única igreja evangélica. A maioria das igrejas estão concentradas onde em Portugal? Em Lisboa, Porto, Setúbal e Coimbra, que são cidades muito conhecidas, porém mesmo nessas cidades você vai encontrar dificuldade. As igrejas evangélicas estão mais conhecidas nessa localidade de Lisboa, Setúbal, Coimbra e Porto. Mas por quê, pastor? Porque essas cidades abrigam pessoas para trabalhar, como Coimbra, por causa da faculdade, que é muito conhecido. Porto é muito conhecido. Lisboa é a cidade mais turística, muito conhecida, sendo uma das mais visitadas da Europa, que é um país muito, muito seguro, o terceiro mais seguro do mundo. É um país muito ótimo para poder morar. Porém, analisando esse lado aqui, Portugal, por exemplo, é muito importante isso aqui, irmão. Você quer saber sobre Portugal? Existe mais, há mais presença de bruxaria, no caso 4% em Portugal. Existe 5% de ateísmo e 0,4% de islamismo. Ou seja, o Islã, a bruxaria e o ateísmo tem mais do que o evangélico, irmão. Ou seja, há mais pessoas. Portugal é um país que busca muita adivinhação, carta, tarô, tarólogos, bruxos, e muitos portugueses gastam milhões. Eu fiz um vídeo no YouTube que eles gastaram mais de 1 milhão de euros por ano, os portugueses buscando soluções através de carta de búzios, porque eles acreditam que essas pessoas podem o ajudar, e eles não procuram um pastor ou uma igreja evangélica. Essa é a realidade de Portugal. É o 5º país mais pessimista do mundo, é o 4º país com mais violência doméstica da União Europeia, é o 3º país
de índice de suicídio da Europa, ou seja, os portugueses são muito deprimidos. É um país que tem uma cultura, um país de primeiro mundo, são pessoas muito cultas, que falam vários idiomas, mas são pessoas deprimidas, que precisam de Deus. Então, o que eu estou falando aqui sobre Portugal é uma realidade cruel. Aqui no Brasil, não é bem assim. Eles têm dinheiro, têm belos carros, belas casas, um bom salário, mas são mortos espiritualmente. E essa é a realidade. Já são... um estudo foi feito em Lisboa, por exemplo, existe pelo menos 136 mil brasileiros em Portugal. Porém, muitos vão para lá e se desviam. Essa é a realidade. Então, ou seja, 42% das mulheres portuguesas acreditam no Deus bíblico, em comparação com 29% dos portugueses. Ou seja, quando você encontra uma igreja portuguesa, por exemplo, que eu já tive, você vai encontrar pastores idosos. Você não vê pastores novos, da nossa idade, por exemplo. São pastores idosos que poderão um dia morrer e não tem como suceder ele depois. Existe carência de pastores dentro da igreja portuguesa. Então são muitos dados aqui que, se nós formos analisar, é lamentável, como vilas e aldeias, que é os interiores de Portugal, que não tem igrejas. Aqui os interiores tem, né? Lá não tem. Só tem igreja católica. Não há igreja lá. E quando os portugueses vão para a igreja, eles vão por algumas razões. Primeiro, quando alguém morre, quando uma criança nasce, vai batizar a criança, ou quando há um casamento. Essa é a frequência de um português quando vai para a igreja. Eu trabalho no meio dos portugueses numa empresa, eu sou motorista em Portugal, eu tenho uma profissão, não sou um pastor assalariado. Por quê? Porque as igrejas não têm condições de assalariar um pastor, poucas igrejas. Então nós trabalhamos. Então eu tenho a oportunidade de pregar para os portugueses. E eu falei para um português no trabalho, eu perguntei, você já visitou alguma igreja evangélica? Ele falou que não. Isso são a realidade. Você perguntar para 10, apenas um vai falar que visitou. Só visitou, mas não frequentar é difícil. Essa é a realidade. Então você ore por Portugal, porque a realidade é cruel ali. Que maravilha, né, querido? Podemos estar ouvindo assim na íntegra, né? Nosso pastor aqui nos trazendo aqui um resumo, né, da sua vida ali em Portugal e como é fazer missões. E a nossa entrevista está chegando ao final, mas nós queremos pedir que o pastor Leandro nos deixe aqui uma palavra, né, irmãos, a todos os nossos irmãos de incentivo que desejam fazer missões. Paulo, o apóstolo, muito conhecido, ele ouviu aquela voz assim, a voz de Deus: passa a Macedônia e ajuda-nos. A Europa está gemendo. O continente europeu é o continente menos evangelizado do mundo. Falta de obreiros, pastores, missionários, jovens. 42% dos jovens portugueses não se identificam com igreja nenhuma. Os jovens da Europa em si são muitos ateus. Então a palavra que eu deixo para vocês é que Deus possa tocar o teu coração. Se você sentir o chamado, eu sei que nem todos poderão estar na Europa, mas você pode orar, isso é importante. Você pode ofertar, você pode interceder, você pode fazer alguma coisa por missões. A Europa precisa urgentemente de pastores e missionários que desejam fazer missões. Pastor, foi um privilégio, posso dizer dessa forma, para nós estarmos aqui, né, ouvindo o Senhor compartilhando tudo isso, as experiências de como é. E agora fica aí para nós, para você que está nos assistindo, né, fica esse recadinho, ore, né, incentive outras pessoas também, visite o canal do pastor, venha buscar mais informações, lá vai ter mais detalhes sobre a missão na Europa. E aqui o meu coração já ficou, né, cheio aqui de temor, né, e já de apresentar este continente, apresentar a Europa, onde também já foram os que trouxeram, né, de lá. Exatamente. Veio para cá, para o Brasil, o evangelho, e agora a gente vendo esse retorno acontecendo, chegou a nossa hora de ajudar o nosso irmãos que estão lá. E principalmente essa geração, como o pastor mencionou, né? Os jovens estão lá, não têm expectativa nenhuma de procurar Deus. Então que nós possamos orar por essa geração, para que Deus tenha misericórdia desse continente e venha reacender, né, a chama, o desejo de servir a Deus, que nós sabemos que é tão prazeroso servir o nosso eterno Deus. Pastor, muito obrigada. Obrigado também. Que Deus continue abençoando a sua vida. Saiba que Capanema, né, Secretaria de Missões vai adotar o Senhor em oração. Amém. Né, todos os pastores que lá Eu queria só falar uma coisa bem rápido sobre Espanha.
Eu tive pastoreio na Espanha, falei com o irmão José, está gravando aqui, que existe 8.000 municípios, como se fosse 8.000 cidades como Capanema, que não tem uma única igreja evangélica na Espanha. Para você ter uma ideia, veja o tamanho do município de Capanema e você vê o tamanho da Espanha, não existe uma única igreja evangélica. Você está vendo a realidade do que é a obra na Europa. Se eu falar da França, de outros países, porque agora não consigo lembrar, porque eu tive na Espanha e Portugal, é onde tem muito desafio, irmãos. Precisamos muito de oração e de voluntários, né? Como Jesus disse, rogai ao Senhor da Seara para que Ele envie trabalhadores. Meu Deus, é muito forte isso. Então, a partir de hoje, se você não fazia isso, faça isso. Vamos orar, interceder. E se você sentir, né, de Deus, como aconteceu com o pastor há 16 anos atrás, o Senhor revelou para ele o nome do lugar e ele foi, né? E está lá, já passando todo esse período lá, fazendo a obra do Senhor. Nós sabemos que a pandemia, né, pastor, também alcançou as pessoas e dificultou, assim como aqui no Brasil, mas ainda há esperança. Jesus ainda é a nossa bendita esperança, então não perdamos a nossa esperança. Amém. Vamos continuar orando e pedindo que Deus venha levantar pessoas, trabalhadores para aquela grande obra. Pastor, vamos fazer uma oração? Amém. Faça uma oração, um clamor missionário aqui nesse momento para nós encerrarmos a nossa entrevista apresentando o continente europeu. Amém. Nós vamos orar então. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, mas eu sei que Tu estás aqui, Pai, nesse programa de televisão. E não é por acaso que nós falamos sobre este assunto, Pai. Que Tu pode tocar nos corações dos ouvintes, daqueles que precisam entender que o mundo, a Europa, está clamando, está sofrendo, estão gemendo, precisando que alguém pregue a palavra de Deus. Como aquela voz do profeta quando ele escutou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, que Tu possa falar nos corações, dando a certeza para homens e mulheres, para jovens, Senhor. Existe muitos jovens na Europa que estão se perdendo nas drogas, na prostituição, que não querem saber de igreja nenhuma, Senhor. Tem misericórdia da Europa, Senhor, dos jovens, dos anciões, dos velhos, Pai, aqueles que precisam. Eu oro, Pai, para os ouvintes aqui do Brasil, para que o Espírito Santo de Deus, como tocou Paulo para pregar para a Macedônia também, que o Senhor possa usar cada homem, cada mulher como um vaso, como instrumento em Tuas mãos, Senhor, porque nós somos a menina dos Teus olhos. Capacita, Pai, o Teu povo para fazer a obra de Deus, porque Tu estás voltando, Senhor. Tu estás para retornar e existe ainda muita coisa para fazer. Há um lugar para se conquistar, meu Deus. Tem misericórdia dos europeus, que milhares estão caminhando sem Jesus. Isso é triste, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que esse vídeo, que essa programação não seja em vão. Que o Senhor abençoe cada lar, cada vida, cada família, em nome de Jesus. Amém e amém.